Que o eterno Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o missionário Rondinelli, do canal Oração e Palavra. Nesta oportunidade, gostaria de falar aos irmãos e irmãs e ouvintes algo muito importante dentro da escatologia bíblica. Quando falamos em escatologia, falamos na doutrina das últimas coisas. Gostaria de relatar aos irmãos e ouvintes algo muito importante. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Por que no mundo há guerras? Por que elas acontecem? Porque tantas coisas ruins acontecem no mundo, na humanidade e sobre a face da terra. Será que podemos sonhar e ter esperança no futuro? Quero lhes dizer neste momento que a Bíblia Sagrada, a inerrante e falível Palavra de Deus, ela não falha e ela nos dá uma esperança do futuro. Leamos a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A partir do versículo 1 diz assim: Palavra que viu Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se exaltará sobre os solteiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos das suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em reles de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amados e queridos irmãos e ouvintes, a Bíblia Sagrada aponta para nós outros uma esperança para o futuro dentro da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. O que o profeta Isaías ele viu da parte de Deus é algo que traz esperança para a humanidade, principalmente para aqueles que verdadeiramente servem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que mais me chama a atenção é que o profeta Isaías, no capítulo 2, e o profeta Miqueias, no seu capítulo 4, profetiza eventos muito similares, muito parecidos. E o que mais me chama a atenção ainda, que Isaías e Miqueias eram contemporâneos. Como que eu sei que esses dois profetas eram contemporâneos?
A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, que Isaías ele foi contemporâneo de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias ele foi contemporâneo de 3 reis: Jotão, Acás e Ezequias. Unindo essas 2 passagens bíblicas, nos leva a entender e compreender que Isaías e Miqueias foram contemporâneos. E eles profetizaram, tanto Isaías no seu capítulo 2, quanto Miqueias no seu capítulo 4, profetizaram o mesmo evento escatológico. Voltando aqui para Isaías, Isaías está tendo uma visão. E o que Isaías, meus irmãos, ele vê é uma esperança para a humanidade. É uma esperança para os remidos em Cristo. E uma esperança para os judeus. Isaías, meus irmãos, ele tem uma visão abrangente daquilo que há de acontecer nos últimos dias. Vale a pena mencionar que os últimos dias que nós estamos vivendo, dentro dessa dispensação que nós chamamos de graça, não são os últimos dias que Isaías profetizou. O apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. E esses últimos dias que Paulo ele menciona são os últimos dias que nós estamos vivendo como igreja na face da terra. Mas vale a pena mencionar que os últimos dias que Isaías fala é um evento que está além do nosso tempo. É um evento que abrange o futuro. E por que não dizer que trata-se de uma dispensação que nós chamamos de a dispensação do reino. E por que não dizer milênio, o reino milenar de Cristo? Uma certa feita, os judeus perguntassem a Jesus: quanto é que restaurarás o reino a Israel? E Jesus então diz a eles que não cabia a eles saber o tempo e as estações concernente o estabelecimento deste reino, mas que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles iam receber a virtude do Espírito Santo, e que seriam testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vale a pena dizer que os últimos dias que nós estamos vivendo é um período que nós chamamos de graça, e que esses últimos dias vai finalizar quando a trombeta tocar e o arrebatamento acontecer, o arrebatamento da igreja. Os últimos dias proferido por Isaías trata-se de a 7ª dispensação, a dispensação do reino, a dispensação do milênio. Hoje nós vemos guerra, nós vemos conflitos, nós vemos mortes, nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas coisas ocorrendo na face da terra, mas Isaías está tendo uma visão em que futuramente nações, povos e países virão a Jerusalém para adorar ao Senhor, e por que não dizer para adorar o Rei Messias
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que os irmãos entendam e os ouvintes entendam este milênio dentro da ordem da escatologia bíblica, eu preciso seguir esta ordem para chegar até lá. A Bíblia fala do arrebatamento. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Os nossos irmãos que morreram salvos, eles ressuscitarão. Os seus túmulos serão abertos e eles vão sair dali em corpos de glória. Nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrar, juntamente com eles, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após o arrebatamento, a igreja vai entrar no tribunal de Cristo. E esse tribunal não fala de perda de salvação. Esse tribunal fala de recompensas, galardões, prêmios. A Bíblia diz que cada um receberá segundo as suas obras. Ou seja, haverá crentes que vão apresentar materiais como ouro, prata, pedras preciosas. Serão irmãos que vão receber um grande galardão naquele dia. E essas obras serão testadas pelo fogo e não serão danificadas. Mas haverá irmãos que apresentarão matéria palifeno. E esses materiais não resistem o teste do fogo. As suas obras serão danificadas. Mas Paulo diz, contudo tal será salvo, como que pelo fogo. Após o tribunal de Cristo, a igreja entra nas bodas do Cordeiro. E essas bodas do Cordeiro, segundo, meus irmãos, a escatologia bíblica pré-tribulacionista, hão de durar 7 anos. E dentro dessas bodas do Cordeiro, haverá uma celebração do casamento entre o Cordeiro Cristo e a igreja, a noiva, naquele dia. A igreja cantará no mínimo 2 cânticos. O cântico do Cordeiro, grandes coisas o Cordeiro nos fez. Grandes coisas o Cordeiro nos fez, ele nos salvou. E a igreja cantará o cântico dos remidos. Ele nos remiu, ele nos redimiu. Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, a terra, meus irmãos, entrará naquele período da manifestação do anticristo. Daniel 9:27 diz que ele fará um acordo de paz com muitos em Israel durante uma semana, que será literalmente de 7 anos. E esta paz, meus irmãos, que chama-se falsa paz, vai durar 3 anos e meio. Então o anticristo vai colocar uma imagem dele no templo futuro em Jerusalém e vai querer declarar-se Deus. Então será o período de grande tribulação. Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz que haverá um período de angústia de Jacó, mas ele será livrado desse dia. Haja visto que haverá uma grande tribulação na face da terra. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem uma palavra para a verdadeira igreja. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Jesus, ele disse para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Haja visto que a igreja estará nas bodas do Cordeiro. A terra entrará na grande tribulação. O anticristo vai perseguir a muitos. Muitas pessoas serão martirizadas
que servirão a Deus neste período serão martirizados. Haja visto que, quando estiver no final dessa grande tribulação, os judeus serão encurralados pelo anticristo. E é neste momento que Jesus, o Filho de Deus, ele finaliza ali as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. A Bíblia diz que ele virá em glória, com 2 exércitos distintos, a igreja já coroada e glorificada, e o exército de anjos. A Bíblia diz que ele virá sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se dividir, e ele sairá para atacar aquelas nações. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele desfará o anticristo, ele derrotará o seu exército, e naquele dia, aquele povo, chamado de remanescente, há de dizer: bendito aquele que vem no nome do Senhor. O profeta Zacarias, ele descreve o povo judeu como 3/3. A primeira parte, a segunda parte será extirpada, destruída, mas a terça parte será provada como se prova o ouro. E essa terça parte, que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 26, e todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Deus, ele tem um plano extraordinário para salvar esse remanescente, para salvar essa terça parte. E essa terça parte, que literalmente vai ver Jesus Cristo descendo em glória para derrotar o anticristo, o seu exército, e para salvar eles naquele momento. Após essa batalha de Meguido, de Amargedon, haverá muitos corpos estendidos. Será necessário um período de tempo para que todos eles sejam sepultados. Após esse período, haverá, meus irmãos, um momento que vai acontecer o julgamento das nações. Muitas nações serão reunidas e o julgamento será como que as nações trataram os judeus na grande tribulação. Aquelas nações e países que foram aliados dos judeus neste período, será permitido que eles entrem no milênio. As nações que não foram aliadas, infelizmente, serão nações que serão destruídas naquele momento e não poderá entrar no reino milenar de Cristo. Após esse julgamento das nações, aí virá o milênio. Literalmente 1000 anos. Literalmente 1000 anos de paz sobre o governo de Cristo. É que está escrito em Isaías capítulo 2 e versículo 3. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aí virá o milênio, aonde Cristo estará assentado no trono de Davi e há de governar e reinar por 1000 anos. Nesse milênio, meus irmãos, haverá paz entre os povos e nações, harmonia, o solo vai mudar-se totalmente, haverá alimento para todos, o número de mortes será reduzida. A Bíblia diz que se alguém morrer com 100 anos,
será considerado uma maldição na terra, porque os homens neste período poderão viver no mínimo 1000 anos. Se alguém perguntar ao outro, conhece ao Senhor? Ele vai dizer que conhece, porque a Bíblia diz, e todos, ó glória, e todos o conhecerão, todos saberão do Rei de Jerusalém, do Rei do centro da terra, o Rei Messias. O que mais me chama a atenção, irmão, que as nações não aprenderão mais a guerrear, o amor vai correr aos 4 cantos da terra. E o Messias vai reinar com justiça, com retidão. Todo ano as nações terão que enviar representantes para adorar ali o Rei Messias. E para finalizar, o que mais me chama atenção, que por maior que seja esse evento, por mais extraordinário que seja esse evento, irmão, a igreja nas alturas, como as estrelas do céu, os judeus da terra, como a areia inumerável da praia do mar. Esse evento ainda, meus irmãos, não é o eterno e o perfeito estado. O eterno e o perfeito estado ainda está para frente. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele vê essa eternidade. Quando ele escreve Apocalipse capítulo 21, verso 1, e viu um novo céu e uma nova terra. E nesse eterno e perfeito estado não haverá clamor, que é grito de desespero. Sabe quando alguém perde um ente querido e fica desesperado, se lamentando? Não haverá isso lá. Não haverá morte, não haverá dor. Não haverá lágrimas. Haverá paz, harmonia, alegria por toda a eternidade, aonde estaremos para todo sempre com Cristo. Governaremos com Ele e reinaremos com Ele. Para finalizar essa mensagem, eu quero deixar essa passagem bíblica que diz assim: aquele que vencer herdará todas as coisas. Precisamos vencer 3 coisas: Satanás, o mundo e a nossa vontade. Se nós vencermos, nós vamos herdar. Vale a pena estar em Cristo, viver em Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Poderia aqui falar do juízo final, da ressurreição dos ímpios, mas em um só vídeo não dá para comentar todos esses eventos. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem e deseja que ela chegue mais pessoas, se inscreva no nosso canal, dá o seu like e deixa aí o seu joinha, né? E compartilhe essa mensagem para que ela alcance mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz.